Tô de volta. Beleza. Agora eu vou mostrar uma outra parte aqui que eu já escrevi de código também, que são os models. Um modelo no sistema, eu não sei se você já ouviu falar, mas existe um modelo de programação que chama MVC. Deixa eu ver se eu acho uma imagem fácil aqui. O MVC ele é bem o esquema que o CodeIgniter usa, tem um controller, uma view e um model. O controller é o que comanda tudo, no caso é as funções que a gente chama lá pela URL. Esse controller ele chama os models, o model é uma representação dos seus dados. Ou seja, basicamente, cada um desses quadrinhos aqui que a gente definiu no diagrama de classe representa um model. E tem a view, que é a visualização mesmo, é a tela, a interface, esse é a view. Aí basicamente um controller pega os models de um banco de dados, trata eles do jeito que tem que tratar e manda para a view exibir para o usuário. É bem simples. Aí aqui no CodeIgniter eu já mostrei que a gente tem os controllers, por exemplo, tem um controller de login, e tem as views que eu mostrei. No caso tem aqui só uma view para login e umas outras que vem por padrão aqui que eu nem estou usando. Muita coisa aberta. Beleza. E por último aqui eu queria mostrar tem os models. Eu já dei uma adiantada também para não ficar muito código no vídeo. Nos models, eu vou deixar o vídeo mais para a parte da lógica depois, que é mais interessante. Eu basicamente traduzi todos esses modelos aqui para um model em PHP. Por exemplo, vamos começar aqui pelo usuário, que é o mais básico. O usuário ele tem um ID, nome, e-mail, senha, um número de registro qualquer e um tipo. Tudo isso está aqui no model de usuário, o usuário model. Esse formato aqui, classe usuário, stand, CI model, é padrão do CodeIgniter. Para detectar que isso aqui é um model, tem que ter essa estrutura. E tem que ter essa função de construtor aqui que chama o construtor do pai. Ou seja, é um construtor que chama o construtor padrão lá do CI model. E os dados aqui são os mesmos. Eu criei eles como público para ficar mais fácil o acesso. Só para demonstrar mais simples. Mas está tudo aqui, ID, nome, e-mail, senha. Eu escrevi name, vou escrever nome, para não usar as coisas em inglês. ID, nome, e-mail, senha, registro e tipo, que são os dados que tem aqui. Aí na hora do código mesmo, esses são os seus dados que eu vou pegar do banco e eles vão estar encapsulados num objeto do usuário. Aí fica mais fácil para eu tratar, por exemplo, eu pego o ID do usuário direto, assim, usuário, traço ID e ele já me devolve. Eu vou mostrar os outros aqui também já rapidinho. Por exemplo, as enquetes, que o usuário cria enquetes. Aqui tem o modelo de enquete. O modelo de enquete é um pouquinho diferente. Ele tem o ID, o título e a descrição, igual está aqui. Só que ele também tem uma referência para o usuário. Ou seja, essa linha aqui do diagrama, uma enquete pertence a um usuário que criou ela. Então eu vou ter essa referência aqui dentro da enquete, eu vou ter um usuário. Esse usuário aqui vai receber um usuário módulo. No caso, não na prática, porque na prática fica mais complicado fazer assim. Seria bom, mas complica com o banco de dados. Então eu vou aqui no caso do usuário, eu vou salvar o ID do usuário que criou ele, só para facilitar. Beleza. Vamos para a próxima aqui, enquete. Uma enquete ela é formada por N perguntas. Aí eu tenho aqui o módulo da pergunta, novamente. Nada demais. ID, pergunta, tipo e uma referência de volta para a enquete. Assim como a enquete tem uma referência para o usuário, a pergunta tem uma referência da enquete. E assim vai, todos os outros módulos alternativos. No caso da pergunta ser fechada, com múltipla escolha, eu tenho um módulo para salvar a alternativa dela, que tem só um identificador e o texto da resposta. E uma referência de volta para a pergunta, exatamente igual a todos os outros. Então eu não vou ler os outros não, porque é basicamente a mesma coisa. Por exemplo, a imagem vai ter os dados e a referência da melhoria, a melhoria vai ter os dados e uma referência para a enquete que gerou aquela melhoria. Agora, o de respostas, ele é mais complicado. Na verdade ele é a mesma coisa, só que um pouquinho mais de coisa, um pouquinho mais de dados dentro dele. Ele tem o ID e uma string aqui que é o escrito da resposta mesmo, né? Na verdade não é para chamar string, é para chamar valor. Vou revisar isso aqui para escrever. Tá bom. É o valor da resposta, que vai ser, se a resposta
for uma resposta de uma pergunta múltipla escolha, vai ser o ID da alternativa. Se for uma resposta aberta, vai ser um texto mesmo do escrito a resposta. Beleza. E aí, a gente pode ver aqui que no diagrama, uma resposta ela é criada por um usuário, ou seja, um usuário responde uma pergunta, uma resposta pertence a uma pergunta e uma resposta pode estar relacionada a uma alternativa. Ou seja, o usuário, eu respondi a alternativa B da pergunta X. Entendeu? Por isso que ela tem esses três relacionamentos. Do mesmo jeito que os outros, eu guardei as três referências aqui. Pergunta, alternativa, usuário. A alternativa nem sempre precisa existir, às vezes ela pode ser nula, mas sempre ela vai ser referente a uma pergunta e ser escrita por um usuário. Por mais que isso não vá aparecer nos dados depois, nos gráficos, etc., é bom ter esse controle aqui, esse registro, porque vai que um dia precisa. Por exemplo, se algum dia você quer filtrar as respostas por departamento da empresa, aí é bom saber quem respondeu o que para depois pegar o departamento do cara e filtrar as respostas. Mas isso não vem ao caso no momento. Então esses são os módulos do CodeIgniter. O jeito que a gente usa eles é dentro de um controller. Eu vou até pôr aqui para mostrar. Por exemplo, aqui no index, você dá um this load, do mesmo jeito que faz com a view, é o this load model. E aí você passa o nome do módulo, tipo alternativa model. Você pode passar um segundo parâmetro para facilitar o nome, que eu vou procurar uma alternativa. E aí, feito isso, já está carregado o módulo no sistema. Aí você pode fazer this alternativa, que é o nome que eu dei ali. Sei lá, ID, vou pegar o ID da alternativa, recebe 1. Por exemplo, eu setei o ID dessa alternativa aqui para 1. Eu posso setar o valor dela. Não lembro se é isso mesmo. Para ser resposta A. Assim, aí nisso eu criei um objeto alternativa, que é um desse aqui. Era a resposta do segundo. Eu criei um objeto desse e setei os valores dentro dele para ser esses aqui. Deu um valor resposta A. Isso vai ser mais útil um pouco mais para frente. Aí agora explicado já como funcionam os modelos do CodeIgniter, a gente já pode começar a realmente programar o sistema. Mas eu vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito comprido e já começa o outro.